A paz do Senhor, minhas queridas irmãs. Hoje eu quero falar de um testemunho que é da vida do meu pai. Eu creio que muitas que já me acompanham no outro canal já ouviu esse testemunho. Então, quando eu era criança, a gente morava na roça. E lá onde a gente morava não tinha casa de ninguém. Era só a casa do meu pai. E a casa que a gente morava era uma casa de taipe. Só que não tinha porta, tinha a entrada da porta, mas não tinha porta para fechar. E a gente colocava às vezes só algumas madeiras assim encostadas, para no caso de entrar algum bicho do mato, a gente ouvir. Bicho do mato era raposa, gato do mato, esses tipos de bicho, né? E a gente dormia de rede e dormia a rede muito alta, porque tinha esse medo de entrar bicho e pegar as crianças, era assim. E então a gente passava muita dificuldade em tempo de seca, né? Porque a gente plantava nosso próprio pão, feijão, milho, batata doce, melancia, pepino, tudo a gente se plantava. E o meu pai ganhou essa casa para morar, mas ele tinha que cuidar das vacas do dono da fazenda, que era o dono dessa casa. Embora a casa não tinha nada, era uma casinha de taipa, velhinha, era uma casa suficiente para a gente morar. Então, meu pai tinha 6 filhos, são 3 mulheres e 3 homens. Eu sou a terceira, né? Que nasceu. E aí, a gente estava vivendo em uma época de muita escassez e muita dificuldade. Só que o meu pai era um homem muito cheio de Deus, muito cheio de fé. Uma pessoa muito cheia de fé. Muito manso, muito prudente, muito calmo. E um dia a gente acordou, não tinha nada para comer. E aí o pai juntou todos os filhos e disse: Vem cá, todos vamos sentar aqui. A gente sentava no chão, porque não tinha cadeira, era chão de barro, não tinha cimento. E a gente sentou ali no chão e o pai disse para nós orar, pedindo a Deus pão, comida, né? E o pai disse assim: Olha, todos vão orar e a única coisa que vocês vão orar é dizendo: Deus, manda comida, manda comida. E era só isso que a gente repetia. A gente era criancinha, não sabia orar direito. Eu não lembro qual a minha idade, eu não sei se eu tinha 5 anos, 6 anos, não lembro. Porque naquela época eu não sabia o que era idade, eu não sabia o que era dias da semana, eu não sabia de nada. Não só eu, como também todos os meus irmãos. E aí nós começamos a orar, como o pai falou, todo mundo estava orando, orando, orando. E aí, gente, começou a chover. Começou a chover, mas a gente não parou a oração. Só que de repente a gente ouviu barulhos, né? Como se fosse coisas sendo jogadas em cima das telhas, aqueles barulhos pesados. Não era barulho de pedra, era barulho de alguma coisa caindo em cima das telhas. E aí o pai saiu para ver. A gente ficou ali orando, orando, e o pai saiu para ver. Tava chovendo peixe em cima de casa. Muito peixe. Aí o pai já se alegrou e chamou: vem cá, meninos, vem cá, vem cá. Pega aí as tinas. Aí a gente começou a apanhar peixe do chão. Peixão grande assim, traíra, curumatã, muitos outros peixes que eu não lembro mais o nome, piau, aqueles peixes de água doce, cotonaré, muitos peixes, mas peixão assim, grandão, sabe? E a gente pegava os peixes e colocava dentro das tinas. Tina é um tipo de bacia que se faz de pneu de trator remendado, se faz uma tina. E a gente tinha essas tinas porque as vacas comiam, né, nessas tinas. E a gente encheu várias tinas de peixe e ali foi a provisão de Deus na nossa vida. E o pai fez algumas embiras de peixe, né? Embiras é quando coloca o peixe em uma embirinha assim feito de salsa. E aí o pai foi lá na comunidade, que não era tão próximo, acho que dava uns quilômetros de Jumento. E o pai foi lá e trocou por comida, porque naquela época a gente trocava. Comprava meio quilo de farinha, comprava até algumas gramas, um pedacinho de sabão. Então o pai fez isso, foi no mercado lá que tinha conhecido e trocou essas embiras de peixe por comida, né, alimento. E também ele doou para algumas pessoas. Aí quando essas pessoas tinham comida, ia lá em casa deixar, porque lembrou do tempo. Então aquele tempo ali foi muito bom. Não tinha geladeira, na época não tinha luz, porque a gente morava dentro da floresta. E aí a gente fazia o quê? A gente salgou aqueles peixes, fez umas embiras e pendurou no sol para secar o peixe.
salgado. E assim o peixe ficou por muito tempo e a gente se alimentou muito bem desde aquele tempo ali. E desde aquele tempo ali eu não me lembro mais da gente ter passado muita necessidade ao extremo de não ter nada dentro de casa. Então aquele dia ali foi algo assim inesquecível que até hoje meus irmãos também contam sobre isso. Que choveu peixe lá em casa, através da oração do meu pai. O Deus de provisão, o Deus que manda o escape, o Deus que manda a resposta quando a gente precisa. Então isso é um testemunho. Deus fez essa obra na nossa vida naquele tempo, mas que até hoje a gente lembra desse feito muito poderoso que Deus fez. Coisa que é impossível hoje você ver alguém contar sobre isso. Que Deus faz chover peixe? Faz sim. Deus faz chover peixe em cima da nossa casa. Então eu quero deixar essa mensagem aqui para que vocês creiam na provisão de Deus, que o segredo é você continuar orando e todos unidos em uma mesma fé, orar pelo esse mesmo propósito que você tem orado. Acredito que o resultado de milagres o motivo principal é a oração. Se você ainda não tem orado bastante, volte a orar, que Deus vai fazer essa provisão na sua vida, Deus vai fazer esse milagre. Assim como é impossível alguém acreditar que choveu peixe dentro de casa, Deus também vai fazer o impossível na sua vida se você orar. Ore você, chame sua família, seus filhos e ore, peça a Deus esse socorro, que Deus ele está sim disposto a dar ouvidos àquela oração feita com a alma. Muitas das vezes precisa apenas você orar com a alma. Então eu deixo essa palavra para que você volte a orar. Orar com a sua alma, orar com o coração, orar suplicando a Deus por aquilo que você tanto almeja. E aí você vai ver o milagre de Deus na sua vida, essa provisão de Deus chegar na sua vida de maneira extraordinária, que quem ouvir nem vai acreditar, mas Deus faz coisas assim, ó, que o povo fica pensando que não é verdade, mas porque Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e do que pensamos. Então deixa aqui essa palavra para você. Volte a orar como antes.